Olá, hoje o nosso tema vai ser paciente cirúrgico com câncer. Especificamente, nós vamos olhar para o paciente com câncer cólon-retal. E aí, uma dúvida que fica, fora todos os assuntos que a gente já tem discutido aqui, né, é a questão da terapia nutricional no pós-alta. Então, a gente já conversou, né, e já conhece a respeito do preparo pré-operatório ou a pré-habilitação, bastante trabalhada nesse grupo específico de pacientes com câncer. E agora, esse assunto que a gente vai falar, eu trouxe um artigo aqui para vocês, é para entender, será que o meu paciente que acabou de fazer uma cirurgia de câncer coloretal, ele precisa de terapia nutricional pós-alta? Então, vamos entender aqui quais são as premissas. Primeiro, a gente sabe que o uso de terapia nutricional com um complemento ou suplemento nutricional via oral, a conhecida terapia nutricional oral, ela pode ser bem custo efetiva, né? A gente investe em terapia, mas existem benefícios já comprovados com relação à terapia nutricional oral. Além disso, pacientes com câncer, eles são considerados em risco nutricional, principalmente em função do procedimento cirúrgico, da doença de base, e isso prolonga-se, inclusive, após o tratamento, né? Após a cirurgia, no caso, pensando aqui no foco principal do tratamento do câncer coloretal. E esse risco tem sido associado na literatura a piores desfechos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como redução da tolerância à quimiorradioterapia, que pode ser prescrita, né, de forma adjuvante, prejuízo na qualidade de vida, aumento da morbidade e da mortalidade e reduzida sobrevida. No pós-alta, esses pacientes ainda podem ter complicações e isso pode, ou em consequência disso, reduzir sua ingestão alimentar, bem como comorbidades associadas. E às vezes, fora do nosso controle diário, dessa supervisão, a gente acaba recebendo esse paciente bem depois lá no acompanhamento ambulatorial com o estado nutricional já comprometido. Então, esses autores que fizeram o trabalho na China, aqui está o fluxograma no sentido da gente entender as exclusões, né, em função dos critérios definidos previamente de inclusão e exclusão, mas o que de fato aconteceu no desenrolar desse estudo. Então, foram 312 pacientes elegíveis que foram convidados. No final, aqui, no primeiro momento, depois de excluir, né, segundo critérios de exclusão, eles tinham 232 pacientes que foram alocados, né, ou para suplementação nutricional, e aí eles receberam, né, a suplementação, foram 116, ou receber apenas o aconselhamento nutricional, tá? Que foram 116. E aí foi feito um segmento, aqui aparece, né, a perda de segmento, e realmente a análise aqui de 105 e 107 aqui nesse braço. Então, na verdade, né, o estudo foi realizado na China e só para mostrar aqui os critérios de inclusão eram pacientes no pós-cirúrgico de câncer coloretal em risco nutricional. Como que eles mostraram esse risco? Através da ferramenta NRS 2002. E aí, um score maior ou igual a 3 é característico de risco nutricional, sem receber qualquer outra intervenção nutricional, tá? Então, eles não podiam ter recebido ou estar recebendo ali no pós-operatório qualquer intervenção nutricional. Eram pacientes adultos, tá? Foi feita uma alocação randômica, então de 1 para 1, entre os dois braços do estudo, como eu mencionei anteriormente. O grupo intervenção, como eu falei, eles recebiam terapia nutricional oral e o aconselhamento nutricional. Essa terapia nutricional oral, ela consistia, então, do suplemento oral no volume de 500 ml por dia, que fornecia ali 500 calorias mais 20,5 gramas de proteína, então, por dia. Esse era o objetivo ali do grupo intervenção. O grupo controle não recebia a terapia nutricional, tá? O que acontecia ali de alerta que eu destaco aqui para vocês? No grupo controle, como eles não recebiam, era como se fosse o cuidado padrão da instituição. Porém, se o paciente tinha uma perda de peso maior que 5% ali naquele período do acompanhamento, de 1 mês mais ou menos, depois dessa alta, que foi quando iniciou esse trabalho de comparação da intervenção, ele também recebia terapia nutricional oral e aí então, né, saía ali do grupo controle. Mas o que eu achei interessante que os autores trouxeram é que isso não aconteceu.
Então, nesse grupo que não deveria receber de forma randômica ali, dividido, não deveria receber o complemento, ele não perdeu peso, ou naquele limite de maior ou igual a 5% naquele mês pós-alta, então não foi necessário indicar o suplemento, e aí, para tanto, ele sairia desse grupo, tá? Só foi uma observação que eu achei importante destacar aqui. O tempo de intervenção foram 3 meses após a alta, isso é legal também da gente prestar atenção. Então, vejam, eles trazem como positivo uma ferramenta de triagem que é bastante utilizada dentro do ambiente hospitalar. Foi feita uma alocação randômica, isso é legal. Fala de uma meta de 500 ml, depois a gente vai ver se isso é comentado em resultados. E dá destaque aí como se fosse uma atenção, poxa, mas o grupo controle não recebeu intervenção? Sim, se eles perdessem peso. Porém, aí fica meio que até estranho pensar que esses pacientes não perderam peso, ou nenhum desses pacientes, no braço aqui que a gente pode olhar, aqui no fluxograma, no braço controle aqui, que é aqui, né, o aconselhamento, 107. E aí nenhum deles nesse 1 mês precisou de suplemento, tá? E aí, eles acompanharam, então, por 3 meses, continuando. Era realizado um diário para anotar se o paciente consumiu o suplemento. Para os 2 grupos, foi feito contato telefônico 2 vezes por semana para analisar aí essa adesão. Foi avaliado também, uma forma interessante aqui, via tomografia computadorizada no nível da L3, para ver composição corporal, pensando em área muscular esquelética, que aqui, né, a gente vai usar a sigla SMA em centímetro quadrado, e aí daí vem o índice muscular esquelético, bastante citado em outros artigos, que é o SMI, aqui para os autores, que é em centímetro quadrado por metro quadrado. Por quê? É a área muscular dividido pela altura ao quadrado, tá? Aqui. Então, é um índice, como se fosse o IMC, só que em função da área muscular esquelética oriunda da avaliação de imagem aqui por tomografia, tá? O que eles usaram? Um SMI, então um índice muscular esquelético menor que 37,81 para mulheres e 43,13 para homens, era caracterizado como sarcopenia, tá? Uma outra coisa, o tamanho da amostra foi calculado, isso é legal, porque muitos estudos, se vocês observarem, eles não trazem essa informação de cálculo de tamanho amostral, ou às vezes é porque é amostra de conveniência, ou não menciona isso. E esse estudo eu trouxe aqui como destaque, que eles colocam que o tamanho da amostra foi calculado em cima de um desfecho primário, que inclusive é o índice muscular esquelético. Então, esse foi considerado um índice que eles pretendiam avaliar se haveria mudança, então era o desfecho primário, e a amostra, então, foi calculada ali num valor de 116 pacientes por grupo. Lembrando que, inicialmente, foram sim alocados 116 pacientes, considerando aqui as exclusões e os critérios, porém, no final, para análise, aqui ficaram 105 contra 107 pacientes, tá? E aqui, quais são os resultados? A gente vê as características demográficas aqui, né, e clínicas dos pacientes, comparativamente nos grupos, e perfil de idade, gênero, a gente pode ver sempre a primeira tabela de um artigo mostrando que entre os 2 grupos não havia diferença significativamente, né, estatística ali, com relação a risco nutricional. Isso também é interessante, porque vejam que eram pacientes em risco todos, e lembra que eu falei que no grupo controle ninguém perdeu peso maior que 5% ali dentro de 1 mês, tá? Mas eram pacientes em risco. Então, eles não foram diferentes, isso é importante, porque senão pode ter, entre essas variáveis aqui descritas, como estadiamento ou mesmo grau do risco, aqui pensando, comorbidades associadas, a própria localização do tumor, se cólon ou reto, poderia ser uma variável que dificultasse ali a comparação dos resultados. Então, vamos olhar aqui no slide quais são o resumo, né, a síntese desses resultados. Qual foi a média de consumo do complemento? Lembra que a ideia era 500, eles consumiram 410 ml por dia, em média. Eles não tinham quaisquer efeitos colaterais que necessitassem de uma intervenção médica, então que fosse tão grave a ponto de precisar de uma intervenção ou, né, que fosse totalmente relacionado ao consumo efetivo ali da TNO, né, do complemento. Não houve diferença no peso e nem na perda de peso entre os grupos. Também não houve diferença no MC, nem na albumina e nem na hemoglobina, na concentração de hemoglobina.
Com relação à químio após a cirurgia, então 81% receberam esse tipo de tratamento, né, de pós-operatório no grupo intervenção e 81,3% no controle. Não foi diferente aqui, né? Vocês podem ver, porém, houve menos modificações no esquema de quimioterapia, então dose, intervalo, no grupo intervenção, se a gente for olhar. Então, foram 21,2% no grupo intervenção versus 36 modificações no grupo controle, numa razão aqui de risco, né, de 0,46, de forma aqui significativa, apesar do risco relativo aqui, né, ser 0,46. Então, confere sim uma proteção interessante de forma significativa. Então, a gente pode ver aqui uma chance maior de modificação para pacientes que não receberam terapia nutricional oral. Se a gente for dar destaque aqui para o desfecho primário, um dos desfechos ali, o índice muscular esquelético, bastante usado hoje na nossa área, né, mostrando aqui a diferença entre os grupos no baseline e 3 meses após, a gente vê aqui de forma significativa, né, que houve uma diferença com relação ao índice muscular esquelético, sendo um pouquinho maior aqui no grupo intervenção que no grupo controle. Quando a gente olha, então, a partir desse ponto de corte que eu mostrei para vocês no slide anterior, definido que os autores consideraram para definir sarcopenia, pensando na prevalência de sarcopenia, a gente também vê uma diferença que não foi vista no baseline, mas foi vista no mês 3 após a alta, onde o grupo controle tinha um percentual de prevalência de sarcopenia maior, estatisticamente significativo, comparativamente ao grupo que usou terapia nutricional oral, tá? Então, o complemento nutricional significativamente, né, aumenta ali o índice muscular esquelético. Ele reduziu também a prevalência de sarcopenia, que, considerando ali o músculo, o índice muscular esquelético, a SMI, foi um dos desfechos primários que os autores consideraram. E o que é legal? A gente já sabe que um baixo índice muscular esquelético e a própria presença de sarcopenia, eles estão associados ao aumento de complicações, reduzida sobrevida, nesse grupo de pacientes oncológicos. Então, como é interessante uma intervenção ser tão custo efetiva como essa, vejam que em média eles usaram 410 ml por dia de um suplemento de 20,5 gramas de proteína por dia, né, que era se consumisse 500 ml, então foi um pouquinho menos ali, mas que conseguiu mostrar ali uma diferença com relação a tanto aumento do índice muscular esquelético quanto a redução de prevalência de sarcopenia. Então, a quimioterapia tem um importante papel nessa adjuvância, com certeza é um dos tratamentos de escolha ali depois da cirurgia, nesse grupo de pacientes com câncer coloretal. Por isso, é tão interessante pensar que se eu modifico menos a dose, se eu tenho menos complicações, se eu aumento ali até a sobrevida livre de doença nesse grupo de pacientes, por isso, né, que é tão importante pensar em investir em terapia nutricional oral, principalmente falando hoje nessa associação de maior tolerância ao tratamento. E aqui comprovada por esses autores chineses que trouxeram esse estudo em 2 braços, mostrando a diferença aí na alocação, né, entre receber aconselhamento e terapia nutricional e apenas terapia nutricional em resposta ali a uma tolerância, melhora a quimioterapia, ou seja, menos modificações de dose, pensando que até um percentual parecido, né, praticamente o mesmo, recebeu quimioterapia de forma adjuvante. Então, vejam que existe um benefício no uso da terapia nutricional oral em aumentar o índice muscular esquelético e reduzir prevalência de sarcopenia em pacientes pós-cirúrgico acompanhados por 3 meses em cirurgia curativa ali do câncer cólon retal. Essa é a carinha do estudo, é uma publicação de 2021 no Clinical Nutrition. Eles também apontam, e é legal a gente sempre ler essa parte do artigo, as limitações que eles trouxeram. Então, eles avaliaram, inclusive, qualidade de vida, não foi um desfecho primário, por isso que eu nem mencionei os resultados anteriormente, mas eles não encontraram diferença entre os grupos, apesar da gente saber que muitos estudos mostram
esse desfecho positivo em alteração e melhora de qualidade de vida em uso de terapia nutricional. Os autores acreditam que possa ser pelo pouco tempo que eles acompanharam no pós-alta, só esses 3 meses não seriam suficientes para mudar scores de qualidade de vida nesse grupo de pacientes, pode ser. Eles também não encontraram diferença nas taxas de readmissão após 90 dias. Então, foi um outro dado que eles avaliaram, não como primário, olhando se faria diferença, então, apesar, mostrando esses efeitos positivos na taxa de readmissão entre os 2 grupos. Também não houve diferença, talvez porque analisando o perfil desses pacientes ali naquele hospital, naquela comunidade, eles identificam que essa taxa de readmissão, independente do estudo da intervenção, não, ela já era muito baixa, ela era menos de 2%, considerando ali tanto quem recebia e quem não recebia, nos 2 grupos ali. Então, ela já era bem baixa, talvez não teve diferença, porque já era um número muito pequeno. Além disso, eles colocam que não foi avaliado a ingestão calórica total. Realmente, gente, esse é um ponto que chama atenção, porque eles avaliaram o que ofertaram de suplemento, mas e todo o resto, Será que um paciente orientado pode mudar o consumo? E isso sim pode levar a mudanças ali na ingestão, na quantidade de proteína. Isso não foi avaliado o total, foi só avaliado o complemento, tá? Lembrando que foi em média de 410 ml. Foi um estudo, apesar de ser randômico ali, 1 para 1 nos braços, ele não era cego para intervenção, E ele foi realizado em um único centro, em um único hospital chinês. Então, o que a gente tem que considerar para falar de validade dos dados, validade externa ali, interna dos dados. Os dados de radioterapia que os pacientes foram submetidos também depois, e medidas da força do aperto de mão, por exemplo, não foram avaliados, não foram acompanhados e não são discutidos, portanto, no estudo. Poderia ter alguma relação, alguma diferença ali na resposta à rádio depois também, ou na força do aperto de mão, mostrando já que aumentou o índice muscular esquelético, nesses pacientes, mas isso poderia ter sido avaliado e não foi, então fica até como uma sugestão, pensando nesse tipo de comparação, incluir medidas como essa, para que a gente tenha conclusões mais assertivas a respeito do impacto da terapia nutricional. Mas é um estudo bastante bem-vindo, Mais uma vez mostrando aí um impacto da terapia nutricional oral, apesar da gente ter essa limitação importante aí da ingestão calórica total, para entender o que de fato ali, aquele aporte calórico e proteico extra contribuíram, ou contribuiu ali para esse desfecho no 3 meses pós-alta de forma significativa. É legal que vocês deem uma lida, mas tem bastante dado interessante que pode ser explorado. É isso. Obrigada.